Olá, André Pincão Lucas, obrigado por ter aceitado o meu convite. Muito obrigado, Ricardo. Ô André, eu estava a pensar, este é um programa especial, porque este é o programa 50 do Pés Libertatis. E ao pensar neste número redondo, pensei como é que isto começou. Começou tudo com um artigo que eu escrevi, se não me engano, por volta de abril de 2020, ou seja, quando a pandemia estava Uhum. naquela fase que nós estávamos O todos Alves. meio assustados, né? Que estava uma coisa muito estranha. E no Link to Leaders, em que chamei Spare Future, Esperança no Futuro. Epá, que era um bocadinho aquela ideia de que, pronto, que não podíamos deixar que o medo nos paralisasse, tínhamos que lutar contra aquilo, apesar daquilo ser Exato. uma coisa que nos preocupava a todos, inclusive a mim também, mas acho que nós, perante as dificuldades, epá, só temos uma hipótese, é lutar para tentar melhorá-las. E depois disso, passado uns tempos, pensei, epá, isto vou fazer, comecei a fazer uma coisa chamada Spare Future Investidor, de convidar um investidor e uma startup. Porquê? Porque é gente empreendedora e otimista, não é? Que tem também naquela altura. Portanto, comecei a fazer aquilo com o Link to Leaders e também já vai em 50, em 50 conversas dessas. E na altura também ainda fiz outra coisa, agora a pensar, que já foi tanto tempo que fiz, chamada Spare Future Empresários, em que entrevistei 35 empresários, conversas mais pequeninas, em plena pandemia, para ver como é que eles estavam a reagir, não é? A lutar e a sua uma parceria com o Link to Leaders e para a AEP, com a Associação Empresarial de Portugal. Isto foi em 2020, portanto ainda não havia mais liberdade sequer, não é? E, e, Não, um, não. e um dia, quando estava, portanto, no início do Mais Liberdade, a falar com o Carlos Guimarães Pinto, depois lembrei-me, epá, uma coisa se calhar interessante era, e já tinha esta marca, não é? Não resistava. Pensei, era interessante, num formato diferente, ir falando com pessoas que partilhassem um bocadinho da ideia da liberdade, epá, que o futuro pode ser melhor e que o futuro em Portugal para os nossos jovens pode ser melhor. E pronto, e o Carlos achou na altura que sim, que fazia sentido, começou mais liberdade e começou ao mesmo tempo estas conversas, que eu não imaginava que passado 3 anos, na altura em que o Mais Liberdade está a fazer 3 anos, não é? Que já vai em 50. Portanto, estas coisas começam quase às vezes por sabe-se lá bem como e depois vão andando e vão ganhando Pequenas vida. experiências. Não, Yeah. isso eu acho que é ótimo. Deixa-me dar-te, enfim, dar-te os parabéns por este programa, porque é um prazer enorme. Ainda por cima, enfim, tenho a honra de estar aqui no episódio 50. Eu sinto-me pequeno quando olho para muitos dos nomes que já tiveste aqui. Nomes, muitos deles que eu admiro muito e são pessoas que eu respeito muito por todo o seu trajeto cívico, profissional, académico, e por isso é um enorme gosto estar aqui neste episódio 50. E é curioso, efetivamente, que este foi um dos primeiros projetos dentro do Instituto Mais Liberdade, e um projeto que tem sido duradouro, continua, mas não sei quando é que gravaste o primeiro episódio, não me lembro ao certo. Um, Foi mesmo no início, foi há três Foi anos, logo no portanto, eu início. diria que foi há 3 anos. Foi logo no início. E permite-me também, já que o episódio é especial, dar-te, deixar aqui uma nota que eu acho que é relevante e reflete também um pouco aquilo que estavas a dizer. É uma coisa que eu admiro muito em ti. Sempre que estou contigo em algum evento, enfim, não me cruzo assim tantas vezes contigo, tu estás mais no Porto e eu mais em Lisboa, mas há sempre um comentário que tu fazes depois dos debates, palestras, que é, ok, se tudo é muito giro, mas o que é que nós podemos fazer? Qual é que é a visão positiva? Qual é que é a esperança que nós podemos ter? Tu, no meio do caos, e todos nós facilmente mergulhamos no caos e temos mais facilidade a olhar para o caos do que a olhar para o copo meio cheio, tu tentas olhar para o copo meio cheio e pá, vamos lá arregaçar as mangas, está bem, está mal, ok, já percebemos. Pá, mas não vamos estar aqui a bater no ceguinho, vamos lá, o que é que podemos fazer? Ok, o país tem estas dificuldades todas, então o que é que podemos fazer? Os jovens estão a emigrar, está bem, mas o que é que podemos fazer? Pá, e esse teu sentido otimista, empreendedor, pá, os meus parabéns refletem-se muito nas conversas que tu tens e caímos muito, todos nós muitas vezes nessa esparrela de entrarmos aqui em loop do negativismo e do fatalismo, e é natural e é fácil depois sairmos, é difícil sairmos dali. E eu acho que o país precisa de mais gente como tu, que quando estamos na lama, às vezes se calhar não estamos bem na lama, mas já nos estamos a meter na lama porque é esse sentido fatalista. Tu levantas o braço e pá, não, pá, vamos sair, pá, que se lixe, está tudo a correr mal, pá, tá bem, mas já há ali uma luz ao fundo do túnel. Pá, e pá, parabéns por isso, eu acho, e reconheço esse teu lado, e todos os momentos em que estive contigo, tu levantavas lá a mãozinha, pá, desculpem lá, mas agora o que é que temos de fazer?
Pá, isso, pá, parabéns. É, olha, obrigado pelas. E deixa-me também já, até porque depois tem a ver com a pergunta que vou fazer. Eu acho que essa parte é importante, ou seja, eu não sou de maneira nenhuma eu sou um tipo que só muito corajoso e não sei, não, eu tenho medos, eu tenho muitas vezes dúvidas em relação a muitas coisas, muitas vezes sinto-me desesperado com o nosso país, muitas vezes em conversa de café digo que está tudo mal, como todos nós, porque isto é cultural, eu sou fruto da minha cultura, Claro. como todos. Aquilo que sempre acreditei, essa parte tem um bocadinho a ver com o que diz, nós não nos podemos deixar paralisar pelo medo. Isto tem um bocadinho a ver com uma coisa que eu lembro que escrevi nesse primeiro artigo, que estava com medo também, porque aquilo era desconhecido, o desconhecido mas não podemos, porque se nós desistirmos, vai ficar pior. E, portanto, a solução, por muito que doa, por muito que custe, por muito que estejamos deprimidos, que muitas vezes também estou, por muito que, temos que lutar. É a única maneira, não é por ser, eu acho que às vezes nem é uma questão de ser corajoso ou não, é que não há alternativa. A alternativa é pior, tu não lutares, faz estar pior do que lutar, portanto, olha, choras, arregaças as mangas e vais à luta e depois logo vês, e depois se É tiveres que isso chorar mesmo. mais, choras com umas dores, dores com os galos na cabeça. André, mas agora vamos para ti, para aquilo que é importante, que é o Mais Liberdade. Eu na altura lembro perfeitamente, quando fiquei muito contente, quando soube do nascimento, porque era algo que eu sentia há muitos anos, que é Portugal. Portugal não é, eu continuo a achar que não é um país, pelo menos naquilo que é o meu entendimento, que eu gostaria de um país liberal e um país em que a maioria das pessoas são liberais, não é liberal no sentido clássico, no sentido profundo, mas ou seja, os portugueses valorizam a liberdade, não tenho dúvida, mas depois têm uma relação estranha com essa valorização da liberdade, ou seja, aceitam muitas vezes muitas restrições, umas que são legítimas, outras que não são, e, e na minha perspectiva deviam lutar mais pela liberdade, mas isto é a minha perspectiva. Portanto, fiquei muito feliz quando vejo um think tank com ideias liberais que vai e que traz uma lufada de ar fresco e que traz uma coisa que é independente dos partidos e que traz estudos e que traz factos e que traz muitas coisas boas e, portanto, foi para mim logo óbvio, fantástico. E não foi só para mim. Na altura, eu acho que foram mais de 5 mil pessoas que pensaram a mesma coisa, porque foi impressionante a Exato. quantidade de pessoas que se. E a minha pergunta passados 3 anos, como é que tu vês o caminho do Mais Liberdade? De que forma é que ele tem contribuído para uma mudança no nosso país em termos das ideias liberais e, no fundo, de uma esperança, num otimismo num futuro diferente? Eu, eu creio que antes da componente de fomentar uma visão mais liberal, creio que temos conseguido, e o Instituto Mais Liberal já deixou essa marca, de estimular a sociedade civil, de mostrar que existem caminhos alternativos de ativismo cívico para além dos partidos, com toda a importância que os partidos têm. Eu lembro-me quando nós lançámos o Instituto, em 2021, durante meses, muitas pessoas perguntavam a mim e aos meus colegas de equipa se é para formar um partido, quando é que íamos transformar isto num partido, porque efetivamente, infelizmente, neste momento já ninguém nos pergunta isso, o que mostra que temos feito um trabalho no caminho certo. Porque efetivamente há pouca tradição em Portugal de think tanks, isto no fundo é um think tank numa nomenclatura anglo-saxónica. Existe pouca cultura de think tanks apartidários, independentes, que estimulem a sociedade civil, que trabalhem junto com a sociedade civil, que tragam estudos, que metam a sociedade a refletir, que obviamente os políticos possam tirar partido disso, mas faz muita falta a Portugal uma sociedade civil mais ativa, mais participativa, e participativa de várias formas, inclusive através de organismos como o Instituto Mais Liberdade, que creio que tem feito esse caminho. E logo aí acho que já foi diferenciador. Além disso, obviamente, na perspectiva mais ideológica ou de fomentar uma visão mais liberal para a sociedade e para o mundo, creio que temos conseguido fazer, sobretudo através do conhecimento. Não se faz numa doutrinação de fechar as pessoas numa sala e vamos lá doutriná-los aqui e enfiar-lhes uns quantos livros na cabeça. Não se faz por aí, faz-se
caminhando através do conhecimento, através da literacia, porque acreditamos de forma veemente que com maior literacia económica e financeira tendemos naturalmente para uma maior aceitação de uma visão de políticas mais liberais, mais amigas da economia de mercado, da liberdade individual. Porquê? Porque o que se passou na história e o que se passou também noutros países, inclusive em Portugal, mostra que o caminho para o meio do desenvolvimento foram exatamente políticas mais liberais, políticas de maior abertura. Aliás, é curioso, mesmo olhando para Portugal e para o trajeto de Portugal nos últimos 100 anos e na perspectiva mais económica, é curioso que nós vemos dois momentos de forte crescimento económico, sobretudo na década de 70 e depois na década de 90. Uh, e, uh, e estes dois períodos têm, há um fator em comum dos dois, porque ambos foram resultaram da abertura de Portugal ao mundo, no momento mais recente, com a entrada na CE, no anterior momento, com a entrada na EFTA, que facilitou muito mais as transações e uma maior abertura de Portugal ao mundo e uma maior adoção de Portugal de valores liberais, ainda que na década de 60 estivéssemos perante um regime ditatorial, mas que é curioso que, ainda assim, esta abertura do ponto de vista económico teve depois esses efeitos. Por isso, eu acho que aos poucos isto tem sido conseguido, até porque, e só para acrescentar uma coisa, eu acho que o sucesso do Instituto parte muito da estratégia desde o início, que é estarmos virados para o público em geral, para a sociedade. Não é criarmos aqui uma organização, vamos fazer um conjunto de conferências fechadas por um conjunto de meia dúzia de intelectuais, onde se discute ali numa bolha fechada, onde toda a gente sai dali muito feliz porque já achava aquilo e que saiu a achar de forma ainda mais convicta. Nada muda assim. Como é que muda? Muda se nos virarmos para a sociedade, se nos virarmos para pessoas que nem querem saber muito política, se conseguimos falar com eles, se conseguimos uma linguagem simples, se conseguimos envolvê-los, se conseguimos que haja um ativismo cívico deles. Isto tudo porque há um pressuposto muito, muito importante. Não mudamos, só mudamos a sociedade, só mudamos o mundo, só melhoramos com mudança da sociedade. Parte sobretudo daí, porque os nossos governantes, enfim, a teoria da escolha pública de James Buchanan mostra bem isso e explica bem isso. Os decisores políticos, como qualquer ser humano, movem-se por incentivos. E da mesma forma que eu, ao trabalhar, qualquer trabalhador move-se pelo incentivo de tenta ser mais produtivo, pode ter um aumento, pode ser promovido, pode depois ter melhores condições para a sua vida. O político também tem os seus incentivos e os incentivos passam sobretudo por ter mais votos nas próximas eleições. É um incentivo que tende a ser perverso, mas é o que é, não há sistemas perfeitos. E porque a alternativa é muito mais imperfeita que é a ditadura, por isso não há sistemas perfeitos, mas a democracia é o melhor dos sistemas, mas isso leva a que é importante sensibilizar a sociedade para uma determinada visão, para com isso induzir que induzir os políticos a tomar determinadas decisões que vão mais de encontro a essa visão da sociedade. Quando temos uma sociedade pouco aberta para uma visão mais liberal, para a abertura da economia, livre mercado, leva também a que o Estado, que o governo tenda a optar por medidas também pouco abertas a essa economia de mercado e que tome mais políticas estatizantes, paternalistas, e que temos olhado como é que tem sido o percurso de Portugal nas décadas mais recentes e não tem sido famoso, por isso há que mostrar que há uma visão alternativa e através do conhecimento, da literacia. Oh, André, eu estava a ouvir e estava a pensar, eu despertei para as ideias liberais tarde, ou seja, tarde no sentido em que eu, noutra vida, tirei um curso de economia, portanto, eu não posso dizer que seja economista, porque isso era um insulto para os grandes economistas, mas tirei um curso de economia e estudei na altura tudo o que era, desde Marx a camaradas,
E praticamente não me lembro, tirando o Adam Smith, que é aquilo deve ser, que na altura devia ser quase porque era obrigatório ter lá Quase. alguém. Quando é que eu verdadeiramente refleti sobre algumas coisas? Penso que teria 30 e poucos anos quando li da Democracia na América, do Alex Tocqueville. Aquilo para mim foi assim uma coisa. Epá, e pensei assim, eu lembro perfeitamente, acabei um livro, que é um livro enorme, de pá, 500 páginas, e eu li aquilo muito rapidamente, porque estava entusiasmado. E lembro quando acabei, pensei assim, como é que é possível? Como é que eu fiz um curso de economia em que não li isto durante essa altura? Não é possível. E lembro, assim, eu não quero que tirem Marx dos cursos de maneira nenhuma. Eu quero que lá esteja, quero que estejam todos os autores. Os comunistas, os mais socialistas, os sociais-democratas, os liberais, os anárquicos, todos, porque eu quero viver num país onde depois as pessoas tenham a panóplia de opções, de ideias, e depois decidam por elas, de forma adulta, Claro. que ideias querem seguir. E aquilo que me dói é que nós, durante muito tempo em Portugal, e eu sei disso porque eu vi isso no meu curso, nós éramos todos educados, no fundo, vou pôr isto de uma forma, entre aspas, para o socialismo. Ou seja, nós éramos educados para que o Estado vai tomar determinado tipo de medidas que vão melhorar a nossa vida. E, portanto, é natural que, ao sermos educados assim, nós acreditemos nisso. Isto tem consequências, e no nosso país, isto é a minha opinião, tem consequências dramáticas. Há 20 anos que não crescemos e podemos estar aqui assim horas a falar sobre isso, mas não é isso que interessa. A minha pergunta é, tu achas, e o Instituto tem tido esse contacto com as escolas, com as universidades, que isto está a mudar? Eu acho que sim, mas não tenho a certeza, não estou tão por dentro, apesar de ter alguma interação com a universidade, para ter a certeza que há esta mudança efetiva, que há uma abertura e uma generalização das ideias todas, e não só de algumas ideias. Sentimos que está a haver um pouco mais de receptividade, ainda que de forma tímida. De forma tímida, é certo. Porque existe efetivamente, e atualmente nota-se isso, uma predominância de pensamento em algumas das nossas principais universidades, ah, que é bastante puxado por um dos lados, nomeadamente por uma perspectiva muito socialista, muito estatizante, muito de planeamento central, e torna-se difícil, por isso, haver espaço para ideias um pouco diferentes. E basta ver as teses de mestrado, de doutoramento e os trabalhos de investigação das universidades de ciência política, de economia, e ver a predominância de trabalhos sobre Marx, bom, mesmo mais ao centro, mesmo de Keynes, e de outros, e os trabalhos em torno de Hayek, de Friedman, ou de outros tantos. A predominância é brutal dos primeiros e não e porque é que também é brutal? Não é só por haver uma tendência mais natural nas universidades e por isso crescemos todos neste meio, por isso tendemos a ser mais receptivos para aquelas ideias. Porque é natural também do ponto de vista de financiamento, porque há muitos destes projetos, investigações, precisam de financiamento. Se vivemos numa sociedade tão amiga de uma perspectiva da sociedade e da economia e tão, com tanta aversão a outra, isso leva também a que financia mais projetos de uma e menos de outra. E não estou a falar apenas por intuição, enfim, no trabalho que temos realizado, enfim, falamos com várias pessoas, interagimos com vários professores universitários, e é factual, e é muito difícil conseguir determinadas bolsas, determinados financiamentos para projetos que visem uma perspectiva mais de livre mercado, e por isso é difícil, até porque as universidades agora também tem outro desafio, que é esta excessiva polarização do populismo, de derivas demasiado polarizadas, tanto para um lado como para o outro, que vai para além das discussões sobre aqui a temas, vai para uma esfera mais populista, e, e perante o populismo é muito difícil de combater. Enfim, estávamos para uma discussão muito longa, mas esse é um dos desafios que nós temos nas universidades. Por isso,
resumindo, não creio que nas universidades sejam onde nós já conseguimos fazer mais a diferença, que é um dos sítios mais difíceis. Um, mas acredito que já temos feito a diferença na sociedade e que lentamente consigamos que esse efeito contagie as universidades e não só. Porque estou totalmente de acordo contigo, a diversidade de pensamento intelectual, de investigação, de estudo, é fundamental, é fundamental. E se não houver essa André, diversidade. tu acabaste de dizer isso, que a diversidade é fundamental, e há bocadinho disseste, não tenha, cada vez aparece menos espaço para ideias diferentes, que é uma coisa que me preocupa. A universidade que é um sítio de debate de ideias, e portanto tem que todas as ideias deviam ser bem-vindas e depois tem que se discuti-las e tem que se combatê-las, se acharmos que são erradas. Hoje nós vemos muitas vezes, e principalmente quando vemos universidades nos Estados Unidos e em Inglaterra, onde se boicotam ideias, onde não se permite que pessoas tenham ideias diferentes daquelas que naquela universidade acham que são as ideias certas, que não se deixam as pessoas falar, coisas tenebrosas que parecem de outro tempo. Isso, ou seja, no fundo está-se a combater aquilo que é a liberdade de expressão, e eu, pessoalmente, não acredito que haja liberdade sem liberdade de expressão. E nós temos uma dificuldade grande, todos nós, e temos que fazer às vezes todos até uma certa retração, porque assim nós somos todos a favor da liberdade de expressão, a não ser quando ela diz alguma coisa que vai contra aquilo que nós acreditamos. E eu temo que estamos num momento em que há mais populismo, mais radicalismo, mais combate, ou seja, menos abertura à ideia dos outros, e nós sabemos o que aconteceu na história, no início do século XX, quando estas coisas começaram a tornar-se dominantes. E como é que nós combatemos isto? Como é que há aquelas respostas óbvias, mas o que é que temos de fazer mais? Nós estamos efetivamente a ser dominados por uma cultura do, do certo e do errado, de não haver cinzento e do politicamente correto. Um, e isso está a afetar de uma forma profunda a nossa liberdade, a liberdade fundamental, que é a liberdade de expressão. E que depois tem várias variantes, passa pela liberdade criativa, liberdade artística, e como nós temos vários episódios recentes, temos obras literárias a serem revistas muitos anos depois, e já após o falecimento dos autores, porque há ali alguma coisa que as pessoas podem interpretar mal ou podem levar a mal. Vemos o trabalho, por exemplo, em Portugal, do Ricardo Luz Pereira e dos Gato Fedorento. Basta olhar para há 10, 15 anos, muitos trabalhos que eles fizeram e sketches, que hoje seriam impossíveis. E não foi isso há tanto tempo. Por isso, na perspectiva da liberdade de expressão, há efetivamente um retrocesso. Isso é um bocado assustador, porque a sociedade e o mundo tende a desenvolver-se para uma melhoria. As pessoas vivem hoje melhor do que há 50 anos, e isso é inegável, apesar de algumas narrativas às vezes um bocadinho fatalistas, mas há uma tendência de melhoria da qualidade de vida de todas as pessoas, e a globalização, o capitalismo tem permitido isto, mais uma vez ao contrário de narrativas infundadas que se dispersam por aí. Mas no que diz respeito à liberdade de expressão, parece que houve aqui um retrocesso que é assustador, que afeta também a liberdade opinativa, de não podermos dizer a nossa opinião. E quando estamos num contexto também de demasiada polarização das opiniões e de algum crescimento de derivas populistas e até de partidos populistas de todos os mundos, assim, para não personalizar, isso leva a que também por exemplo, esses partidos, esses movimentos que se vão tocar muito em determinados temas, e se tocam nesses temas, mais ninguém na sociedade arrisca quer fazer algum comentário, porque não recebe logo o selo de populista, extrema-direita, ou seja, deixamos de poder tocar nos temas. Enfim, falo, por exemplo, de um tema que é fácil de explicar, o tema da imigração. O tema da imigração é um tema que se discute naturalmente na União Europeia e em todo o mundo, desde sempre. Que controle é que deve ter, como é que deve ser entrado nos estrangeiros, ou não, enfim, é uma discussão relativamente relevante, e de forma moderada podemos pensar qual é que deve ser a melhor estratégia. A partir do momento em que temos movimentos listas, extrema-direita, o que queremos chamar, a tocar muito destes temas,
mas numa perspectiva radical, extrema, ostracizando determinadas minorias, isto leva a que as outras fações ideológicas todas pensam, pá, das duas uma, ou eu toco no tema para dizer que aqueles tipos são malucos e que estão todos errados e que imigração não há problema nenhum e não é tema, ou se alguém quiser ter alguma discussão mais séria e mais ponderada, vamos já falar do tema, não pode, porque vai ser logo cunhado. Por isso, temos aqui um retrocesso da liberdade, que que é algo assustador e a tendência não é para melhorar, muito pelo contrário, e não é uma questão meramente portuguesa, de todo, um, mas estamos a sentir na pele. Isso é preocupante quando estamos a pouco tempo de celebrar os 50 anos do 25 de Abril e quando um dos grandes ganhos, entre outros, do 25 de Abril foi a liberdade de expressão. Devíamos ser os maiores defensores da liberdade de expressão e os maiores defensores, sobretudo, daqueles com quem discordamos. Porque é fácil eu defender a tua liberdade de expressão se tu disseres uma coisa que eu concordo, mais difícil é defender a tua liberdade de expressão se disseres uma coisa que eu não concordo. E ser liberal, nesta perspectiva, é exatamente isto. É eu defender por tudo a tua liberdade para dizeres uma coisa que eu discordo profundamente. E estar na linha da frente e dizer, tens todo o direito de dizer. Eu depois vou contra-argumentar, mas diz, e eu não quero que tu te cales. Mas, Bem, isso olha, acho que mas isso é importantíssimo. tu disseste assim, eu só acho que só acho que só acreditamos na liberdade de expressão quando defendemos aqueles que dizem que nós não concordamos, porque o resto nem é liberdade de expressão, o resto é a nossa opinião dita por outro, e nós estamos, portanto, obviamente, concordamos. Eu lembro uma das expressões que eu acho que de um tipo que tinha todos os defeitos do mundo, mas que é uma das maiores personagens da história, que era o Churchill, ele perdeu as eleições depois da guerra, que é uma das coisas mais. Quer dizer, como é que tu pensas assim? Então, este tipo salva o mundo ocidental e o povo é de tal forma ingrato que ele perde as eleições. E ele tinha já uma idade e era quase natural de pensar, é pá, ele fica ressentido, não é? Então eu faço isto tudo, eu sou. E agora. Eu lembro uma coisa que, pelo menos, acho que disse, porque está escrito em vários sítios, que diz que quando lhe colocaram precisamente isso, assim, você não está ou chocado ou magoado ou o que for, ele disse, não, foi para isto que eu lutei, foi para que as pessoas pudessem expressar a sua vontade. E o que acho, e foi ele assim, foi através do primeiro-ministro, e portanto, mas acho Certo. isso mesmo. E há uma coisa que é, nós, há bocado disseste algo que é verdade, concordo em absoluto, não consigo aceitar que os partidos moderados sejam cobardes ao ponto de não tocar nos assuntos que outros tocam por terem medo de que alguém os acuse de serem como os outros. Eu acho que isso é uma cobardia enorme, é uma cobardia que leva à destruição da democracia, que está a levar à destruição da democracia. Eu não consigo compreender como é que partidos moderados não falam da questão da imigração, da questão da segurança, da questão do emprego, das questões todas. Têm é que falar como adultos, não é? E não muitas vezes com argumentos populistas como os outros falam. E há Claro. uma. Eu lembro-me que às vezes penso nestas coisas e acho que tem a ver um bocadinho com uma certa vergonha que as pessoas que se acham. Eu agora não ia dizer uma expressão, mas não vou dizer, que senão parece que estou a falar de um partido que usa muito esta expressão, mas as pessoas que acham que são boas pessoas que não podem ter determinado tipo de comportamentos. Penso que era o Kissinger, não tenho a certeza, que dizia que a diplomacia é um instrumento fantástico. Mas diplomacia com uma arma ainda é muito melhor. E, portanto, tem um impacto maior. O que é que quer dizer com isto? A arma não é no sentido literal de andar aos tiros, mas no sentido figurado. Se nós acreditarmos só que com as nossas boas ideias vamos mudar o mundo, nós vamos deixar lugar àqueles que têm as armas para que o mudem por nós. E nós, muitas vezes, acho que então em Portugal sente-se muito isto na direita liberal, que não sei sequer se existe enquanto conceito sólido, mas daqueles que se consideram mais de direita ou mais liberais, que têm medo de o assumir, de dizer, porque acham que se o disserem vão ser vistos como sendo uma coisa qualquer, ou que não interessa o que os outros pensam ou dizem, interessa ou tu acreditas ou não acreditas, esta é a minha perspectiva. E custa-me ter essa desistência, isso que tu estavas a dizer que é verdade, que é, aquele populista ou aquele radical está a usar aquilo, eu não posso, não, eu tenho que falar. É precisamente porque ele está a falar daquele assunto que eu tenho que falar, eu tenho que lutar contra ele e tenho que dizer que aquilo é verdade. O que é ser populista? É ser popular, é perceber aquilo que são os anseios do povo, é assim que os populistas sobem. E, portanto, Claro. as pessoas têm a dizer também, eu também os percebo os anseios, tenham uma solução
que é melhor do que o populista. Até porque a maior parte das vezes, como sabes, o populista não tem solução nenhuma. São muito bons a identificar os problemas, são péssimos a resolvê-los. Né? E, epá, e a minha é uma angústia e tem um bocado a ver com aquela coisa que é, pá, então, mas temos de lutar, ou seja, como é que se luta para mudar isto? Não pode não ser, não chega só com conversas bonitas mas temos de fazer alguma coisa, não é andar aos tiros de maneira nenhuma, mas é ir à luta, é debater, é ir às universidades, é ir do que for, porque é a única maneira, é de nós vencermos o combate, não é? Por exemplo, em Espanha, eu não sigo a política espanhola de maneira nenhuma para ser, mas em Madrid a Ayuso ganhou, e uma das coisas que pareceu que ganhou, porque ela afirmou determinado tipo de coisas de forma clara, não se escondeu em rodeios. E as pessoas, quando alguém é claro, muitas vezes até votam nesses partidos que assumem. Os partidos cobardes que estão escondidos, então depois muitas vezes têm aquilo que merecem. O problema é que depois o povo também tem o que não merece. Não é? Isto aqui foi um desabafo, mas é para tu é que és especialista, portanto, tu é que tens os factos, que é outra coisa muito importante do Mais Liberdade, que acho fantástico, que é os factos, que é termos factos para discutir. E os factos são uma boa base para todas estas discussões, porque eu acho, e é verdade que temos apostado muito nessa vertente, porque precisamos de mais factos, mais números para fomentar discussões informadas. Depois, o caminho que se segue, depois de analisar os factos, pode ser diferente, e eu posso achar que é mais para ali ou mais para o outro lado. Mas ter pelo menos a base factual e ter o diagnóstico claro é meio caminho andado para que a direção seguinte seja relativamente acertada, ou pelo menos possamos tomar melhores decisões e implementar melhores políticas públicas. E por isso é com muita satisfação que vejo o sucesso que esse nosso projeto tem tido e a forma como é comentado. Por académicos, economistas, políticos, jornalistas, porque precisamos mais disso. E voltamos àquela questão da sociedade civil, que eu acho que é fundamental, quando há pouco falávamos como é que nós combatemos o problema que estavas a vincar e bem. Mais uma vez, eu acho que a sociedade civil tem aqui um papel importantíssimo, porque não te esqueças, como eu referi há bocado, a dinâmica político-partidária e a dinâmica de incentivos leva a que, efetivamente, haja um forte incentivo para que os partidos tomem posições e medidas que sejam mais bem aceitas pela sociedade. E tem muito receio de pisar o risco, de dar um passo em falso. E há propostas para termos uma sociedade civil mais ativa, que não tenha a pressão de umas eleições onde tem de ganhar. Não, a sua única pressão é sentir que está a fazer algo de positivo pela sociedade civil. E por isso, pela toda a sociedade. E é aí que nós, sociedade civil, numa perspectiva ampla, e nós, Instituto Mais Liberdade, podemos e devemos ter aqui um papel fundamental sem ter essa pressão das eleições. Há conteúdos que nós às vezes lançamos, publicações nós lançamos nas redes sociais, e eu lanço já a pensar, isto aqui vai gerar aqui alguma, alguma discórdia e vamos levar aqui com alguns comentários de pessoas que não concordam tanto, nem que seja, às vezes até análises, porque a forma mais eficaz de amedrontar determinadas pessoas é com os factos, que os factos é difícil contrariar. E às vezes lançamos alguma coisa já a esperar que não seja assim muito bem aceito por uma boa parte das pessoas. Mas pensamos, mas estamos a fazer aquilo que achamos que é correto, achamos que esta informação é útil, ou achamos que a forma como estamos a apresentar este problema é acertada, ou pelo menos vai suscitar a discussão mais relevante, mesmo que haja muita gente que depois vai interpretar mal. Mas como eu não vou a eleições, nem eu nem o Instituto não vamos a eleições, não pretendemos ganhar nenhumas eleições, não nos preocupamos se de repente há muitas pessoas que ficam chateadas connosco, porque o nosso trajeto é médio e longo prazo, porque sabemos que a médio e longo prazo essas pessoas tendem a acabar por perceber que nós estávamos a trabalhar no sentido correto. Não quer dizer que concordem totalmente, não estamos aqui a promover uma visão única, muito pelo contrário, mas pelo menos que percebam e que valorizem o esforço de reflexão, o esforço de intelectual, o esforço de discussões mais ricas e não apenas opiniões de café
que também são interessantes. Eu gosto deste tema, mas tenho hoje no café. E felizmente essas discussões não costumam acabar em políticas públicas, para o bem de todos nós. Por isso deixo-os no café, ou como quando vejo jogos de futebol, também são discussões também muito, que eu gosto muito. Mas, não, mas felizmente não me ouve, e se me ouvisse também não me ligava nenhuma. E bem, por isso há que separar as duas coisas e eu espero que continuemos a fazer esse trabalho André, em prol de todos nós. sem dúvida, e vamos acabar com algo que tu disseste que eu acho que é o mais importante e resume muito bem isto tudo, que é estamos a fazer o que achamos que é correto, o que acreditamos que é correto, e aquilo que eu espero mesmo, que desejo, é que o Instituto Mais Liberado tenha uma vida muito longa, que tenha cada vez mais impacto na nossa sociedade e que continue a fazer aquilo que é correto, porque naquilo que me diz respeito a mim, eu acredito que está a fazer o que é correto e o que é melhor para a sociedade. E, portanto, André, muito obrigado, excelente trabalho. Muito obrigado. É bom estar a fazer 3 anos e espero que um dia, daqui a muitos anos, possamos fazer uma conversa no Murmila em que já sejam 30 anos e não só 3. Obrigado, André. Um Fica, abraço. fica à espera do episódio 100. Um Muito abraço, obrigado. André.